E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos aqui para um vídeo curto que vai explicar um assunto importante, fácil de entender e que tem muita confusão porque existe julgados isolados em sentido diverso, tá? Então nós vamos falar hoje aqui de recondução de servidor público, tá? Como eu disse, não é um assunto difícil não, é um assunto fácil. Você vai ver, você vai sair desse vídeo falando, pô, entendi tudo, beleza? O problema é, de vez em quando você esquece lá no meio do caminho o que o STJ decidiu. É isso que a gente tem que prestar bastante atenção aqui, beleza? Só lembrando você, nesse exato momento, eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, a gente está com inscrições abertas para o curso extensivo da AGU, tá? É o pré-edital para as 3 carreiras da AGU ao mesmo tempo. E nós temos uma condição bem especial nesse curso, tá? Que os primeiros a comprar, os 100 primeiros, eles ganham preparação para prova discursiva e até mesmo para prova oral dessas 3 carreiras, conforme os editais forem saindo e a pessoa for sendo aprovada, beleza? Eu tô avisando isso porque enquanto a gente tá fazendo os vídeos com essa camisa aqui, é porque ainda tá válida a promoção. Então, se você tá assistindo o vídeo agora que tá saindo, é porque tá válida a promoção, beleza? Se você tá vendo esse vídeo muito no futuro, não vale a promoção, mas eu te convido a ficar com a gente aqui no canal do Revisão PGE, porque a gente sempre traz conteúdo útil para a Procuradoria. Ou é conteúdo jurídico, coisa que cai em prova, como que a gente vai ver agora, ou é conteúdo sobre técnica de estudos, indicações de bibliografia, enfim, tudo que envolve concursos de Procuradoria, na esfera federal, estadual e também municipal, ok? Vamos lá para o nosso assunto. Nós vamos falar de recondução de servidor público. Vamos falar vários aspectos de recondução, mas o ponto que eu quero chegar lá no fim e se essa recondução ocorrer entre entes federativos diversos? Em outras palavras, tem um colega, esse colega é procurador no estado de Mato Grosso, e aí ele quer fazer o concurso para a AGU, vai comprar nosso curso aqui, vai fazer o concurso para a AGU. Ele já é estável em Mato Grosso. Quando ele passar e for nomeado na AGU, ele vai poder pedir vacância aqui em Mato Grosso e, reprovando no estágio probatório da AGU, voltar para o cargo de procurador no estado de Mato Grosso? É essa a pergunta final que a gente vai responder aqui, beleza? Então vamos lá, construindo esse conhecimento aqui de forma objetiva, mas bem focada, assim, bem ampla até. O ponto é o seguinte, vamos para a Lei 8.112. Artigo 29 vai falar para a gente o que é recondução. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de... Nós temos 2 hipóteses para recondução na Lei 8.112. Primeiro, inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Ou seja, olha só, nós temos um servidor público, ele é estável, ou seja, ele já venceu o estágio probatório, já está há 3 anos no cargo, é estável. Esse servidor público, ele presta concurso para outro cargo, tá? Se ele for para esse outro cargo e reprovar nesse outro estágio probatório, ele pode voltar para o cargo anterior. Isso é a recondução. A outra hipótese de recondução é na reintegração do anteriormente ocupante. Ou seja, nós tínhamos alguém que ocupava esse cargo, esse alguém saiu, tá? Ele foi exonerado, por exemplo, foi demitido, tá? Ele saiu, e aí você está ocupando esse cargo agora. Se esse cara tem um provimento judicial para voltar, você terá que ser reconduzido para o cargo anterior, ok? É isso. Essa segunda hipótese importa pouco para a gente aqui hoje, porque o que nós vamos analisar é com relação a essa primeira hipótese, ok? Então vamos lá. Ainda na Lei 8.112, o parágrafo 2º do artigo 20 vai falar para a gente o seguinte: o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto do parágrafo único do artigo 29. Veja só, alguns aspectos interessantes para a gente levar em consideração aqui. Primeiro, que embora a lei fale o servidor não aprovado no estágio probatório, a jurisprudência do STJ e a AGU, tá, entendem que o servidor não precisa reprovar no estágio probatório. Ele pode simplesmente desistir do estágio probatório na metade do caminho e voltar para o cargo anterior, tá? Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, mas esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui. O segundo ponto é que a lei fala, olha só,
o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado e, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Veja que quando ele fala o servidor e fala que estágio probatório, dá a entender que só cargo público teria recondução, que emprego público não teria. Mas a gente vai ver daqui a pouco que tem algo para você levar em consideração aí, beleza? Eu quero que você fique atento a esses dois pontos. Agora vamos respondendo as perguntas difíceis, vamos dizer assim. Aqueles pontos que efetivamente vão cair na sua prova, ok? A primeira dessas perguntas difíceis é: pode ocorrer recondução antes de concluir o estágio probatório? E aí é o que eu acabei de falar. Pela letra da lei até que não poderia, mas hoje você com certeza responde sim para essa pergunta. Por quê? Porque o STJ entende assim e nós temos a súmula 16 da AGU, que fala justamente que o servidor poderá desistir do estágio probatório, ok? Então, esse aspecto aí tá bem pacificado pra gente. Ok. Próxima pergunta de prova. Pode ocorrer recondução de servidor que pediu vacância para ocupar emprego público? Olha só, aqui a gente tem que abrir um pequeno parênteses para você entender a diferença conceitual, né? O servidor público, ele ocupa um cargo público, ele é estatutário, tá? Ele é regido por um estatuto, na esfera federal, a 8.112. Emprego público é seletista, tá? É alguém que ocupa uma vaga, vamos dizer assim, dentro da administração pública, direta ou indireta, mas sem ser por um estatuto próprio. É com carteira assinada, é segundo as regras da CLT. Esse é o empregado público. O ponto é, o empregado público que sai para ocupar um cargo público pode ser reconduzido? Jamais, tá? Então veja, quem está ocupando um cargo público um emprego público e sai para ocupar um cargo, não pode ser reconduzido. Mas a pergunta aqui é de outra forma. A pergunta aqui é, esse servidor ele ocupa um cargo público. Tá? E ocupando um cargo público, ele passou em outro concurso para um emprego. Por exemplo, o servidor ele é advogado da União. Ele é advogado da União, abriu concurso para advogado da Petrobras. E ele quer ser advogado da Petrobras, é o sonho dele, ele ama petróleo. Então, ele vai lá, ele já é estável como advogado da União. Ele sai do cargo de advogado da União e vai para o cargo de advogado da Petrobras. Chegando lá no cargo de advogado da Petrobras, ele não se adaptou bem, não era bem aquilo que ele queria. Ele quer voltar agora para o cargo de advogado da União, que é abandonar o emprego público de advogado da Petrobras. E aí, pode? Essa é a nossa pergunta aqui. E aí, surpreendendo muita gente que entende que não pode, o STJ tem precedentes falando que pode sim, tá? Olha o que está escrito aqui, ó. Sob pena de afronta ao princípio da isonomia, deve a regra dos artigos 29, 1, 33, inciso 8 da Lei 8.112, que é a regra da recondução, né? Ser estendida às hipóteses em que o servidor público pleiteia a declaração de vacância para ocupar emprego público federal, garantindo-lhe, por conseguinte, se necessário, sua recondução ao cargo de origem. Uma explicação para você entender a linguagem que o STJ usou. Por que o STJ fala declaração de vacância? Embora a lei não diga isso expressamente, se criou uma prática na administração pública, uma praxis mesmo, sabe? Que quando você vai ocupar outro cargo, você já ocupa um cargo hoje e quer ocupar um outro, através de concurso público, né? Você não pede exoneração, você pede declaração de vacância, tá? Qual que é a diferença? É que a declaração de vacância, ela abre a possibilidade para você pedir uma recondução no futuro, tá? Essa seria a diferença aí, que como eu disse, a lei não fala isso expressamente, até dá a entender assim, mas é uma construção que a prática da administração pública fez, tá? Então, se você está num cargo hoje, quer ir para outro, mas quer manter aberta a hipótese de ser reconduzido, você pede declaração de vacância. O que esse servidor aqui havia feito? Ele pediu declaração de vacância. Aí o órgão público olhou e falou, meu amigo, você está querendo ir para o emprego público? A gente não declara vacância não, é exoneração mesmo, sabe? E aí ele entrou com o provimento judicial e aqui nesse RESP, antigo já, né, 2008, o STJ deu ganho de causa e ele falou, pode sim, beleza? Se você pesquisar muito, você vai encontrar decisões em sentido diverso em tribunais de justiça, tá?
Acontece. Não é um tema 100% pacífico, não. Mas eu entendo que para provas, hoje, é a posição que prevalece, ok? E aqui, a pergunta final desse nosso vídeo, que também eu já adianto não é pacífico, mas a gente tem uma posição para você levar para a prova aqui, que é a seguinte: pode ocorrer recondução entre entes federativos diferentes, tá? Ou seja, o cara é advogado da União, ele quer tomar posse como procurador no estado de Goiás, ele pode pedir vacância e depois ser reconduzido para o cargo de advogado da União? Tem doutrina que fala que não. Você encontra julgados falando que não. A AGU batia muito nisso nos anos 90 e início dos anos 2000, falando que não podia de forma alguma, tinha que ser o servidor submetido ao mesmo estatuto, tanto que, olha só, a gente tem julgado do STJ em que o servidor, ele era advogado da União, passou para juiz do trabalho, olha só que interessante, é tudo federal. Juiz do trabalho, quando ele quis voltar a ser advogado da União, falaram não pode. Por quê? Porque juiz do trabalho é outro estatuto, não é 8.112 que rege, é o estatuto da magistratura e tal, e a lei complementar própria da magistratura federal, então você tá fora, não vai ficar aqui não, sabe? Não tem recondução para você. Esse era o entendimento que prevalecia, mas esse entendimento ele foi lentamente sendo superado. Mas qual é o problema? Nós não temos uma decisão emblemática do STJ, sabe? Sabe aquela repercussão geral, se fosse o caso, né? Sabe aquele recurso repetitivo do STJ, para ser bem preciso aí com o que o STJ faz, sabe? Não tem um julgado assim para criar aquele leading case que de fato resolve a divergência doutrinária. Nós temos julgados do STJ, entendendo que pode sim, mas como eu disse, não são julgados definitivos, vamos dizer assim, sabe? Por exemplo, esse mandado de segurança aqui, o 12.576 lá de 2014. Olha o que ele fala. Recondução no serviço público federal independe de regime jurídico do cargo novo. Servidor federal estável, submetido a estágio probatório em novo cargo público, tem o direito de ser reconduzido ao cargo ocupado anteriormente, independentemente da esfera administrativa a que pertença o novo cargo. Nesse precedente aqui específico, era justamente um advogado da União querendo ir para um cargo de procurador do Estado, e foi garantido para ele o direito à recondução para o cargo de advogado da União, caso assim ele o quisesse, tá? Beleza. Como eu disse, esse entendimento não é pacífico. Você encontra decisões em Tribunal de Justiça em sentido diverso, mas é esse que, entendo eu, você deve defender, você deve levar para sua prova, tá? Se cair em uma prova discursiva, tá, e oral, você tem que saber argumentar, e o principal ponto aqui é, você tem que afastar o que seria uma espécie de infração aqui ao princípio da autonomia federativa, tá? Que era com base nesse princípio da autonomia federativa que a AGU era contra esse entendimento, tá? Penso eu, sinceramente, que é forçar bastante a barra você falar, não, a gente está ferindo a autonomia federativa do estado de Goiás porque tem um procurador do estado de Goiás que quer voltar para o cargo de advogado da União, sabe? Tipo, é forçar até o limite um princípio, né? Mas era esse o fundamento que tinha. Então o ponto é, pode, por esse entendimento majoritário aqui, pode sim ter a recondução entre entes diversos, mas tem que cumprir alguns requisitos. Quais requisitos são esses? Primeiro, o mais óbvio de todos, o servidor deve ser estável no cargo de origem. Ok. Segundo, o estatuto do cargo de origem deve prever a recondução. Aqui é interessante, tá? Recondução é direito com previsão constitucional? Não é, tá? Recondução só tem previsão nas leis estatutárias mesmo de cada carreira. E se uma carreira qualquer não tiver previsão para recondução, o servidor tem direito? Não tem, tá? A gente tem julgado antigo até do STF falando justamente isso, falando, olha, recondução não está garantido na Constituição. Se a 8.112 não falasse em recondução, não existiria recondução na esfera federal, tá? Se o Estatuto dos Servidores, por exemplo, vou chutar uma hipótese qualquer, do estado do Amapá, falar, olha,
não fala nada sobre recondução, pode até ser omisso mesmo, não fala nem que sim nem que não, nem cita essa palavra recondução. Nesse caso, os servidores públicos do estado do Amapá não terão direito à recondução, tá? Esse é o ponto. Agora veja, imagine que o estado do Amapá não tem lá a recondução, ok? Só que é um servidor público federal, então vamos lá, é um analista do Ministério Público Federal, um analista do MPF. Ele quer ocupar o cargo agora de procurador do estado no Amapá. Aí ele vai, pede vacância por posse em cargo não acumulável, vai para o Amapá. Chegou lá, no meio do estágio probatório, ele quer voltar a ser analista do MPF. Ele pode? Pode, mesmo sem o Amapá tem essa previsão no estatuto. Por que ele pode? Porque a 8.112 prevê. Veja que esse é um direito do servidor público estável. Estável onde? No cargo onde ele adquiriu a estabilidade. Então é o cargo onde ele adquiriu a estabilidade que você considera para ver quais são as regras da recondução, ok? Lembrando que esse exemplo que eu dei do Amapá é hipotético, tá? Salvo engano, o Amapá tem sim previsão para recondução, ok? Só estou falando no caso de um ente federativo que não tenha. Bacana? Último requisito. O pedido deve ser feito antes de finalizado o estágio probatório ou imediatamente após a reprovação. Olha só, pensa o seguinte, eu sou procurador aqui no estado de Mato Grosso. Eu estou aqui no estado de Mato Grosso, estável, vou para outro ente federativo, ser procurador no Amazonas, tá? Tô lá, procurador do Amazonas, venço o estágio probatório, passa 3 anos. Depois de 6 meses que eu já sou estável, aí eu quero voltar para Mato Grosso. Não pode, tá? Para voltar, ou você sai antes de acabar o estágio probatório, ou você é reprovado no estágio probatório. Se você for aprovado no estágio probatório, automaticamente encerra o seu direito à recondução. Beleza? É isso, galera. Espero que esse assunto tenha ficado bem claro. Como você percebeu, esse não é dos assuntos mais difíceis do direito administrativo, mas é um assunto que tem lá suas controvérsias e as suas confusões. Beleza? Convido você a se inscrever no canal, deixar o like aqui se gostou desse vídeo. É isso aí e vamos juntos!